Bom dia a todos os colegas. Damos início aos trabalhos da manhã, convidando imediatamente para comporem a mesa os nossos painelistas. Então, com muita satisfação, eu convido a subir ao palco o colega Ayrton Michels, a doutora Thaís e o nosso colega e deputado federal Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Pedimos a todos a gentileza de desligarem os seus celulares ou manterem no modo silencioso. Lembramos que o Congresso é uma realização da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com o patrocínio do Banrisul, do Sicredi, da Salutares, e com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Durante os trabalhos da manhã, vou passando aos colegas alguns recados solicitados pela coordenação. Iniciaremos, neste momento, o painel Ministério Público e Segurança Pública. O nosso primeiro palestrante é o colega Ayrton Aloysio Michels, que é natural de Horizontina, filiado ao Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos, comandou a Superintendência dos Serviços Penitenciários, foi secretário substituto de Justiça e Segurança Pública do Rio Grande do Sul durante o governo Olívio Dutra, de julho de 2008 até dezembro de 2010. Ayrton Michels foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, assumiu como secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul em 3 de janeiro de 2011, e não consta aqui, mas eu acho que é importante no teu currículo também, é que é membro do Ministério Público e procurador de Justiça. Doutor Ayrton? Ou tão importante quanto? Ou tão importante quanto. Então, doutor Ayrton, a tribuna é sua, o microfone é seu, por 20 minutos para a sua manifestação. Obrigado, colega Alexandre, meus companheiros de mesa, doutora Thaís Schilling, colega e também deputado Vieira da Cunha, demais colegas. Eu estava dizendo acho que para a Thaís, eu digo, olha, sexta de manhã tem uma vantagem palestrar num congresso dessa natureza. A gente pode falar tranquilo e à vontade, né, porque o público é um público íntimo, um público aconchegante e tal, que a gente pode até estabelecer um diálogo, mas, né? Mas o Alexandre, quando tu dissesse que é o mais importante, o fato de ter sido promotor, provavelmente sim. Eu te diria assim, agora, muito rapidamente, né, eu, de fato, me envolvi pouco com as lutas institucionais do Ministério Público. Né? Eu fui um promotor público, sou, né, que procurei, logicamente, me dedicar no meu trabalho, na minha função, mas eu, num determinado período na minha vida, eu tomei um caminho, né, de política partidária, já há mais de 20 anos. Então, eu não fui um dos participantes que a minha geração foi na construção desse nosso Ministério Público do Brasil, e os protagonistas gaúchos, né, muitos foram essenciais. Está aqui o Cláudio Barros Silva, outros colegas, né, mas essa luz aqui, o inferno também, me desculpe, mas eu sei que é necessário por causa da tecnologia da filmagem. Né? Então, mas eu realmente não me envolvi, exerci sempre a minha função, mas não me envolvi com essas lutas, então eu não posso... o que eu posso dizer é que, por causa do Ministério Público, eu creio que seguramente eu tomei esse outro caminho. Né? Porque desde o início eu comecei minha carreira em Butiá, depois eu andei no interior, o Sapucaia do Sul. Então o Ministério Público me propiciou conhecer muita realidade brasileira, realidade social brasileira. Isso, se eu, em outra função, né, a magistratura, por exemplo, talvez não me permitisse esse convívio, que hoje não sei como chama, mas no tempo era o tal de atendimento das partes, coisa que a gente fazia de manhã, quase toda a manhã era dedicada a isso, atender as partes, né? Em lugares como Butiá, depois muitos anos Sapucaia do Sul, isso aflorou muito uma sensibilidade social. Tanto que quando eu entrei no Ministério Público, a minha ideia era provisória, eu queria na época, eu era pretor, né, esse cargo de juiz temporário, eu queria seguir a magistratura, mas logo, em pouco tempo, né, eu logo inverti e vi que a minha vocação realmente seria o Ministério Público, em razão dessa vinculação de ser uma função institucional e ligada ao direito muito
compenetrado nos temas sociais. O que acabou também, então, dando outro, provavelmente também, embora o Vieira da Cunha já foi, antes de ser promotor, já tinha tomado esse caminho político. Mas o tema hoje é o Ministério Público e a Segurança Pública, né? Primeiro, assim, se está aqui a projeção do debate do Congresso é o Ministério Público no século XXI, ou no segundo, terceiro milênio. Bom, de fato é um momento, né, da civilização do mundo inteiro, e do Brasil também, de grandes debates, de grandes questionamentos. Nós estamos passando na sociedade moderna por o pós-moderno, estamos passando por grandes inquietações e indagações. E nós tivemos aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, recentemente, a Rio+20, temos tido grandes debates internacionais e nacionais sobre as questões civilizatórias, em suma, as coisas muito ligadas ao desenvolvimento humano e da civilização. Nós estamos, eu acho que, num entroncamento civilizatório, quando se debate as questões ecológicas, a forma de desenvolvimento, as comunicações, a questão avassaladora da internet, as questões de congestionamentos nas cidades, etc., né? E o Ministério Público está sempre ligado a esses temas e, obviamente, a segurança pública é um tema delicado, porque me parece que a segurança pública ela vai nortear muitos dos comportamentos dos estados, das sociedades, das populações, já vem sendo indicativo disso, para os próximos anos, porque os bens da vida, mesmo em países como o Brasil, né, nós temos muita miséria ainda, muita pobreza, mas o fato é que nós temos um atendimento, né, dos bens da vida muito superiores e muito rapidamente atendidos do que eram nos últimos 20, 30 ou 40 anos. A questão da saúde, né, a saúde, nós temos problemas na saúde, o SUS é um problema, demora, os atendimentos, etc., né, tem muito a fazer ainda, mas o fato é que há 45, 50 anos atrás, a nossa longevidade era 50 anos. Né? Isso foi ontem. Hoje é 72, 73. Então, esse bem da vida, a saúde, na verdade, melhorou muito aqui no Brasil, em todas as sociedades e aqui também. Isso não é pouco. Né? Todo esse problema, o fato é que a ciência que comanda esse bem, ela evoluiu bastante e trouxe resultados, assim tudo, comunicações, infraestrutura, rodovias, etc. Houve uma evolução em praticamente todos os países do mundo e o Brasil acompanhou isso. A segurança pública, entretanto, é um direito, né, da cidadania, e, consequentemente, um bem também das pessoas. Aqui no Brasil, ela deu uma estancada nos últimos 4, 5 anos, mas o fato é que nós somos o 5º, 6º país com maiores índices de violência do mundo. Né? Os nossos índices de homicídios agora estão mais ou menos estancados aí em 27 por 100 mil habitantes. Chegamos a quase 30 homicídios por 100 mil habitantes, mas é um índice altíssimo. Né? É um índice que nossos países vizinhos, aqui do Prata, por exemplo, tem 6, 7, né? O Chile tem 2, o Paraguai tem 14. Relevadas as questões eventuais de subnotificações e tal, embora o homicídio é muito difícil, né? Porque o homicídio deixa um cadáver e tal, então esses países têm a subnotificação talvez não seja um fator. O fato é que esta é a realidade. Nós somos um país que este bem, a segurança pública, está absolutamente devedora da prestação do serviço adequado para a sociedade brasileira. E uma sociedade que sofre, né, seja o medo lastreado em causas reais, o que também procede muito, né? Nós temos um número muito elevado de furtos, de roubos, de assaltos, especialmente na nossa sociedade, especialmente nas grandes conglomerados urbanos do país. Os índices de homicídio que, no atacado, eles preocupam a sociedade, mas no varejo, as sociedades assim, não, esse pessoal está se matando, não preocupa, né? Quando o cidadão lê a notícia lá, morreram 2 numa execução em Viamão, as pessoas, em regra, além, bom,
E sempre a imprensa coloca. Ambos tinham antecedentes. A gente não tem conhecido muito, ou quase nada, os autores desses crimes, né? Mas as vítimas já estão perfiladas ali, identificadas. São pessoas, e realmente, em torno de 70% de quem morre hoje no Brasil são meninos, jovens, envolvidos de uma forma ou de outra já com infrações penais. Então, nessa leitura, a população não se importa. Pelo contrário, grande parte diz, olha aí, um traficante a menos, um ladrão a menos, etc. Mas quando a capa do jornal diz os homicídios aumentaram de tanto para tanto, bate o pavor, né? Daí diz, olha, está muito grande o índice, né? De violência na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, esse tema ele vai afetar ainda muito e ele vai dar diretrizes até, né? Eu estou supondo isso, né? Eu não estou aqui fazendo palestra, desculpa, estou aqui refletindo, né? Vai trazer e já traz definições importantes na vida política e civilizatória que teremos nos próximos anos, se não resolvermos isso, né? Ou pelo menos amenizarmos muito isso. Porque quando há índices assim altos de criminalidade, quando há o medo, seja do aparente, ou seja da aparência, ou seja um medo real, justificável, as sociedades tendem a querer sempre soluções. Se fosse de autoridade, não é um problema, porque devem ser de autoridade, né? Devem ser soluções de autoridade. Mas há soluções de autoritarismo. Isso acaba tanto que, se nós observarmos, né, nos últimos anos, o debate sobre segurança pública no país, digamos, o parlamento mais progressista, né, Vieira, ele se recolheu nesse debate. Esse debate tem sido, os protagonistas maiores são parlamentares conservadores, né, porque o discurso progressista na segurança pública ele não dá voto. Ele até tende a tirar voto, e é natural, né? Então, quem é mais progressista, ou de esquerda, queremos dizer assim, esse pessoal se recolheu muito no debate sobre segurança pública, tanto que os maiores debatedores de segurança pública no Congresso eram o Demóstenes Torres, o Itagiba, aquele do Rio de Janeiro, que acabou até não se reelegendo, mas, por exemplo, parlamentares de proa nessa situação, desse tema, acabaram sequer se reelegendo. Nós tínhamos o exemplo clássico aqui do Marcos Rolim, né? O caso do Biscaia, no Rio de Janeiro. Do Biscaia, do Rio de Janeiro. Também não se reelegeu. Então, é óbvio que isso, né, as discussões têm sido pautadas, né, em nível de debate nacional e também de acordo com, e a mídia reflete isso, porque é isso realmente que a população discursa, traduz e quer ouvir, de soluções conservadoras para o tema da segurança pública. E, paradoxalmente, nós somos o país que eu acho que tem as penas mais baixas, né, as penas mais amenas, pelo menos nos códigos penais que eu tive acesso, em espanhol, alguns, né, as traduções possíveis. No Brasil, as nossas penas elas não são altas, né, elas não são. As penas são cruéis pela qualidade dos lugares onde as pessoas cumprem penas. Mas se nós observarmos, até as pessoas, às vezes, uma vez um argentino me disse, eu conversando numa reunião, explicando que um cidadão lá, autor de um homicídio, pegou 8 anos, né, de prisão, que ele tinha direito a um sexto, ele me perguntou, da Argentina, mas como é que vocês aceitam no Brasil que alguém que mate dolosamente, com 1 ano e 4 meses, progrida de pena e depois fique mais 1 ano e meio, né, e obtenha liberdade? Como é que isso funciona? Eu disse, não, mas lá é assim, nós temos essa... porque nós fizemos uma... Bom, também não vou reproduzir aqui tudo que eu disse para ele, mas o fato é que nós também não temos aqui penas altas, e nós temos o caso típico na questão do roubo. O roubo no Brasil, especialmente o roubo, a mão armada, né, nós temos o prurido de não querer aumentar a pena de roubo, porque nós dizemos que nós vamos manter esse pessoal, nós vamos prender mais pobres, né? Só que esse pessoal, autor do crime de roubo, que é um crime fundamental para termos uma evolução na questão do medo da sociedade, ele
começa com 18 e fica até morrer ou até os 35, 40 anos, saindo e entrando da cadeia. Saindo e entrando, fica, né? Os outros países, por exemplo, dificilmente, aqui no Uruguai, na Argentina, um assalto à mão armada rende pelo menos 5 anos de prisão para o cidadão fechado. Né? Mas nós temos esse sistema, e não se pode discutir isso agora, né? Embora talvez a sociedade queira, mas aí entra as questões de superlotação de cadeias, quando, no meu entender, nós não íamos superlotar as cadeias. Nós íamos manter uma clientela mais fixa, digamos assim, né? Mas essa é a realidade, porque quem contrapõe a isso, na verdade, é que essa gurizada entra e sai até essa idade. Ou eles morrem no caminho, ou eles vivem dos 18 aos 30 anos, 7, 8 eles ficam na cadeia, igual, entrando e saindo e cometendo delitos, né? Bom, então esse tema, como eu estava agora, já acabei, desculpe, desviando um pouco, a segurança pública é um tema que realmente é fundamental para que se resolva isso, se diminua isso, para que se possa antever um perfil diferente para o Estado de Direito do nosso país. Porque com esse tema, sendo o tema fundamental dos debates em qualquer pesquisa, né, é saúde ou é segurança pública, nós teremos sempre essa sociedade que vai querer um perfil mais autoritário dos seus governos e das soluções que sejam possíveis para o combate ao crime, como, por exemplo, as soluções tecnológicas, né? Nós vamos implementar aqui no Rio Grande do Sul o tal de cerco eletrônico, aqui na região do Grande Porto Alegre, para combater crimes especialmente furto e roubo de automóveis, né? Bom, isso é uma evolução tecnológica, a sociedade reclama que a sociedade quer. Mas ela tem um caráter de invasividade que lá no futuro nós não sabemos a consequência disso, né? Mas que, na indefinição, bom, mas se é um tema, se é um instrumento, se é uma tecnologia que vai ajudar muito na diminuição da criminalidade, pelo menos em tese, né, nós temos que investir nisso, em tentar isso, que diminuindo a criminalidade, nós vamos ter uma sociedade, então, mais libertária e que permita que se tenha uma evolução, de fato, no processo civilizatório, especialmente no Estado de Direito. O Ministério Público, quando nós saímos, nós trabalhamos na Constituição de 88, eu não, mas quando começaram os debates sobre a Constituição de 88, nós saímos de um período ditatorial, né? Diferentemente de muitos países que fizeram a sua Constituição, mas já não sei agora, quinta ou sexta, não me falei a memória, mas construíram um país a partir das relações iniciais das suas cidadanias. Nós fizemos uma Constituição saindo de um período traumático de ditadura. Então, nós criamos, né, várias instituições, mantivemos ou determinamos orientações e poderes para as nossas instituições que nós ainda estamos elaborando. E é natural que seja assim. O Ministério Público, o artigo 27, lá eu, sinceramente, quando a primeira leitura e avaliação, diz, bom, se tiver um golpe de Estado aqui na minha cidade, a mim compete parar na frente do tanque e dizer, olha, pare porque eu sou o promotor, eu defendo o regime democrático aqui. Então, nós realmente, a gama de atribuições que nós temos ali no artigo 127, ela é imensa, ela nos dá, evidentemente, atribuições que nós não daríamos conta, né? E não estamos realmente dando conta de todos, porque é impossível, né? O que se exigiu ali, parte do que deveria ser, na verdade, uma construção ou ações depois da própria cidadania, se colocou, né, como atribuição do Ministério Público. E nessa evolução, hoje, por exemplo, nós temos a Defensoria Pública, né, que já reclama algumas ações também, até às vezes se confunde com as ações determinadas para o Ministério Público. Por exemplo, a questão, eu já disse isso para os defensores acabam brigando comigo, mas sem nenhum problema, a escolha de lista tríplice da Defensoria. Não é possível que um governo, né, eleito
não deva ele escolher qual a política de defesa dos pobres do seu Estado, do seu país. Isso é essencial, isto é democrático. Então, até os delegados de polícia estavam evoluindo agora para também, a tal de lista tríplice para todas as instituições. Então, o mais democrático ainda, parece que com todos os riscos que possa haver, que quem foi eleito pelo povo, para o bem ou para o mal, escolha algumas gestores e comandantes de determinadas instituições. Eu encerro agora, porque já passaram esses 5 minutos. Eu acho que, lógico que nós temos problemas de gestão nas polícias, e muitos, nós temos ainda polícias militares no Brasil, e isso não seria um problema se essas instituições não estivessem voltadas essencialmente mais para os seus rituais, para as suas culturas militares, do que com a vontade e caminhos de gestão para servir a população. Isso não seria um problema, mas no Brasil ainda são muito voltadas para manter os rituais, as liturgias militares e as culturas militares, que atrapalham extremamente a finalidade, que é servir, é combater, enfrentar a questão da criminalidade. O Ministério Público, aqui eu coloco isso, a discussão dos colegas, os colegas vêm discutindo isso há muito tempo, a questão, e aí eu encerro, o promotor parecerista, eu nem sei onde isso está autorizado na Constituição, que o promotor, o agente do Ministério Público, dá parecer em processos, porque a Constituição fala toda em promover, notificar, expedir, eu não vejo essa autorização constitucional para o promotor parecerista. Com o artigo 37, lá também, que acrescentou a eficiência como um dos itens da prestação do serviço público, dos atos da administração, me parece que eu também não... Essa possibilidade, eu fui promotor, durante 2 anos eu fui apenas promotor parecerista, um eventual promover alguma providência em vara de família, mas eu acho que aí, nessas ações, o Ministério Público perde muito do seu potencial, se envolve em atribuição que, salvo o melhor juízo, não está autorizada, não está delegado isso pela cidadania, para que o Ministério Público se dê a esse tipo de exercício, e poderia se concentrar mais, então, valorizando mais uma das finalidades, porque durante um tempo, isso é natural, isso é importante, trabalhar em direito penal o exercício do direito penal não era muito valorizado. As promoções se davam mais nem os civilistas, entre os processualistas civis. Nesse período entre a década de 80 a início de 90, havia uma valorização muito grande dos processualistas civis, lógico, sem confundir aqui com a ação civil pública, que é excelente, é ótima, isso é uma função inerente e que presta um bom serviço à cidadania. Mas o fato é que, talvez, esse tema, a questão do promotor parecerista, ele significa um esforço, um custo de serviço público, cujos resultados se desconhece, não são aferíveis realmente, e que uma mudança institucional, o promotor realmente sendo um agente promotor, como a própria palavra diz, a Constituição diz, talvez otimize mais a nossa instituição e nos permita colaborar muito mais, participar muito mais do tema segurança pública, do tema combate à criminalidade, porque, afinal, se lá no artigo 127 nos compete zelar pelo regime democrático, pelas instituições jurídicas, direitos indisponíveis e difusos, o fato é que, com essa criminalidade sendo mantida ou não sendo reduzida no país, nós não teremos a evolução civilizatória do nosso país, comprometerá, de fato, o Estado de Direito, pelo qual... Não estou dizendo que nós vamos ter uma ditadura, nada disso, mas estou dizendo que nós vamos ter uma sociedade
com regramentos muito próximos do fascismo, né? Do fascismo. Portanto, eu acho que essa mudança na instituição traria uma colaboração muito grande para que tenhamos um Brasil e uma sociedade melhor. Obrigado. Obrigado, colega Ayrton. A tua fala certamente produziu, anotei duas questões aqui, já fica para o debate que se seguirá essa exposição inicial. Tu trouxeste duas informações que já servem para algumas reflexões iniciais. A primeira delas é que segurança pública não dá voto hoje. É um assunto que o Vieira pode tratar. Quem se preocupa só em tratar de questões de segurança pública corre um risco do seu mandato, né, já que aqueles que tinham essa pauta política exclusiva não conseguiram reeleição. E o segundo, e aí já é associado ao assunto da nossa segunda palestrante, da doutora Thaís, é a má resolutividade dos inquéritos policiais, especialmente em crimes graves, né, onde tu destacaste bem, a identificação é da vítima e não dos autores do fato, especialmente quando os homicídios hoje vêm associados a outros crimes também graves, né, do ponto de vista social. Então, a nossa segunda palestrante é a conselheira Thaís Chilim Ferraz, que é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é juíza federal desde 1993, foi diretora da Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, exerceu de 2008 a 2010 nas gestões da ministra Ellen Grace e do ministro Gilmar Ferreira Mendes a função de juíza auxiliar da presidência do Supremo Tribunal Federal. Atualmente é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, já em segundo mandato. Coordena o Grupo de Persecução Penal da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, onde é a representante do Conselho Nacional do Ministério Público. É presidente da Comissão da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público, onde também integra a Comissão do Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo. Doutora Thaís, a tribuna é sua, por 20 minutos. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Doutor Alexandre Saltos, nosso presidente de mesa, deputado Vieira da Cunha, prazer dividir a mesa consigo, com o secretário Ayrton Michels, um cumprimento muito especial ao presidente da nossa associação, Vitor Hugo, ao meu querido amigo Cláudio Barros, que eu mal consigo enxergar lá na plateia em função da luz, mas que está aqui presente, ex-colega de Conselho Nacional, e foi a pessoa que me acolheu no Ministério Público Brasileiro, quando cheguei no Conselho Nacional. Um cumprimento também ao subsecretário de Justiça e Direitos Humanos, doutor Miguel Velasquez, que está aqui presente, a minha querida amiga e companheira no Conselho, doutora Ana Rita. Eu acredito que o convite para estar aqui hoje tenha mais relação com o fato de ter trabalhado muito intensamente na execução das metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Portanto, pretendo trazer aos senhores um pouco dessa experiência que foi trabalhar na base da integração entre Ministério Público e Polícia, nesses últimos quase 2 anos, para a execução, em especial, de uma meta que previa a conclusão dos inquéritos mais antigos de homicídio no país. Antes disso, apenas para contextualizar um pouco por que o Conselho Nacional do Ministério Público entrou nessa empreitada, muito a partir da perspectiva de que segurança pública é problema de todos e de que nós precisávamos romper com um discurso que é um discurso tradicional, é um discurso tentador, que é o discurso da atribuição de culpas a cada vez que um grande problema acontece em matéria de segurança pública. A gente fica procurando de quem foi a culpa por não ter tomado alguma providência que pudesse impedir, ao invés de tentar centrar o foco na solução, naquilo que se pode fazer para evitar que ele volte a acontecer. E um fato que marcou o início da ideia, da estratégia, talvez os senhores lembrem, foi a queda a derrubada de um helicóptero, se não me engano, foi no Morro do Papagaio, no Rio de Janeiro, em que, na imprensa, trocaram algumas acusações o ministro da Justiça da época, o ministro Tarso Genro, e o ministro Gilmar Mendes, que era o presidente do Supremo e do CNJ, em que o ministro Gilmar Mendes cobrava da União uma atitude
diferente em matéria de segurança pública, dizia que segurança pública não era apenas um problema dos estados, e o ministro Tássio Genro dizia, mas eu tenho certeza disso, nós temos trabalhado no Pronas justamente na perspectiva de que segurança pública é um problema de todos, mas o judiciário não faz a sua parte, o sistema de justiça não contribui para que isso mude. E essas acusações que acabaram acontecendo no primeiro momento na imprensa tiveram uma evolução depois, em correspondências e encontros entre os dois, que foi muito positiva, que acabou resultando na ideia, bom, então vamos, quem sabe, pensar numa estratégia de trabalho conjunto, vamos pensar o que podemos fazer, o que estamos deixando de fazer, porque justamente nós estamos conseguindo trabalhar numa perspectiva de que o problema é de todos, abandonando a ideia de procurar culpados. E o Ministério Público, nesse contexto, já foi chamado para a primeira reunião que houve, na ideia da concepção da estratégia, que até ali era o CNJ e o Ministério da Justiça, na perspectiva de que, sem Ministério Público, não tem segurança pública, é o titular da ação penal, é o detentor do controle externo, exerce a tutela coletiva em várias frentes para fazer valer a segurança pública, tem o controle da execução penal, tem o controle do sistema socioeducativo, é fiscal da lei, enfim, era necessário trazer desde cedo o Ministério Público para essa ideia de trabalho integrado. A INASP, quando ela surge, portanto, ela não surge numa perspectiva de fazer política de segurança pública. A política de segurança pública é algo que está no Executivo, no Legislativo, é algo que depende dos órgãos do Executivo. A ideia da INASP é o que estamos deixando de executar em matéria de política pública que demande um trabalho conjunto. Cada um tem feito a sua parte, mas fazer a sua parte num contexto em que as atividades são absolutamente interdependentes, em que o trabalho de um repercute no resultado do trabalho do outro, é algo que se precisa incrementar, que se precisa melhorar. Nessa perspectiva, então, surge a ideia de se começar a INASP a partir de algumas ações bastante concretas. 3 ações foram eleitas como prioritárias. A primeira delas diz respeito a uma maior efetividade e agilidade na persecução penal nos crimes de homicídio. A outra trata do sistema prisional e o foco, na ocasião, eram as carceragens nas delegacias de polícia, um problema que aqui no Rio Grande do Sul nós, graças a Deus, não temos muitos outros, mas esse é um problema que nós não enfrentamos em matéria de sistema prisional. E a terceira ação, que foi sugerida pelo Ministério da Justiça, a criação de um cadastro de mandados e contramandados de prisão. O Conselho Nacional do MP, tendo feito a sugestão da ação dos homicídios, ficou com a coordenação das metas relacionadas a essa ação. E, nas primeiras reuniões realizadas com promotores e delegados de todo o Brasil, algumas metas foram extraídas. Mais adiante vieram também os juízes e os defensores para essas reuniões. Hoje nós temos um grupo nacional que se reúne periodicamente, pelo menos 3 vezes por ano, para definir as estratégias conjuntas de atuação dentro dessas metas, mas as metas que foram eleitas, basicamente, foram eliminar a subnotificação nos crimes de homicídio, procurar identificar onde é que nós estamos deixando de registrar o crime de homicídio ou de investigá-lo em função de um registro mal feito, porque, assim como disse o secretário Michels, nós temos o corpo de delito, nós sabemos que o homicídio aconteceu, mas nem sempre nós temos a investigação do homicídio, porque o registro que se faz não é o mais adequado. Aqui no Rio Grande do Sul, fiquei sabendo há pouco, inclusive, existe a figura do roubo com morte, que não é o latrocínio. Aqui não se usa o auto de resistência, como nós temos em São Paulo, que é aquela situação do confronto policial em que morre o suposto bandido na troca de tiros. E aí, então, em vez de se registrar como um homicídio, que eventualmente vai vir agregado de legítima defesa, enfim, a tese da legítima defesa pela polícia, se registra como uma resistência, o crime de resistência seguido de morte. E aí o homicídio não é investigado. Isso é algo comum no Brasil, isso se utiliza muito em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros estados. Aqui eu fiquei sabendo, em função do trabalho até do levantamento que foi feito pela própria polícia, junto com o Ministério Público, nós estávamos identificando quais eram as formas de registrar homicídio em todo o país. Aqui existe a situação em que, durante um roubo, o ladrão vem a morrer e se registra como roubo e a morte vem no histórico do roubo. Não se destaca a morte para efeito de investigação como homicídio. Existe essa forma de registrar. Não quero dizer que todos sejam,
mas alguns roubos aqui ainda se registram dessa forma. Existem outras coisas também, o confronto policial, o falecimento, o encontro de cadáver. O encontro de cadáver, por exemplo, houve em algum momento uma orientação em âmbito nacional do próprio Ministério da Justiça, da Senasp, dizendo que, quando fosse encontrado um cadáver que não tivesse identificação, mesmo que ele tivesse sinais de agressão, mesmo que tivesse 5 tiros nas costas, que registrasse como encontro de cadáver, e não como homicídio. E o registro vai como encontro de cadáver, e esse registro não vai para as estatísticas oficiais de homicídio. E pior do que isso, acaba que, muitas vezes, não é investigado como homicídio. Então, a primeira meta é relacionada justamente a essa forma de registro de homicídios e o quanto se perde aí em função do próprio fluxo que se utiliza em todo o país para registrar e depois investigar esse tipo de crime. A segunda meta, que foi a que se tornou famosa, é a meta 2, a meta de concluir os inquéritos mais antigos de homicídio, que foram os inquéritos anteriores a 31 de dezembro de 2007. Essa meta, nós tivemos o encerramento do prazo inicial dela em abril desse ano, e agora já estamos com a meta dos inquéritos de 2008, foi feita a apresentação dos resultados, e é sobre ela que eu pretendo me ater mais agora, nos próximos minutos. Mas nós temos mais outras 2 metas da fase judicial, uma de conseguir superar a fase de pronúncia nas ações penais já ajuizadas até 2008, e superar a fase de julgamento nas ações penais até 2007. E, por último, uma meta de conseguir aprimorar o programa de proteção de testemunhas, que é um dos grandes gargalos da nossa investigação de homicídio, uma das grandes dificuldades que nós temos na investigação de homicídio. Bom, por que homicídios? Por que se escolheu esse crime? É o crime mais grave, é aquele que ceifa o bem maior que nós temos, mas especialmente porque nossos índices de homicídio no Brasil são altíssimos. Nós somos o país com o maior número absoluto de homicídios do mundo, segundo pesquisa da ONU, do mundo, absoluta. Em números relativos à população, nós estamos em 19º lugar. Nossa proporção aqui é de 26, quase 27, né? Homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é um dado nacional, é uma média do Brasil. Se nós formos para as capitais, esse número é bem maior. Porto Alegre, por exemplo, ainda está com um índice de homicídios medido no mapa da violência desse ano, 36 homicídios para cada 100 mil habitantes. Maceió está entre as capitais, é a capital mais violenta do país, 109 homicídios para cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde considera índice de violência endêmica mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, imaginem os senhores em que patamar nós estamos no Brasil. E a ideia de trabalhar o crime de homicídio parte do pressuposto de que uma das formas que o sistema de justiça tem de contribuir para a redução dos homicídios é dando resposta aos que já aconteceram. É conseguir melhorar a persecução penal, é fazer valer a ideia de que matar no Brasil não compensa, porque hoje em dia ainda compensa. Até porque os nossos índices de elucidação são muito baixos, considerados nacionalmente a média nacional. Temos índices bons quando vamos para as delegacias especializadas, temos algumas ilhas de excelência, mas a média nacional, quando nós começamos a medir esse trabalho, estava em 8%. Algumas pesquisas apontavam para 8% de elucidação, que significa a possibilidade de denúncia. Mas, quando íamos para o julgamento, esse número estava caindo para 3% de condenações, o que significa que, realmente, a resposta do sistema de justiça e do sistema de segurança aos homicídios não está adequada. E a ideia, então... Meu Deus, só tenho 5 minutos. Pode ir, que vai. Posso um pouquinho mais. Conselheiro tem tempo qualificado. Eu falo menos. Bom, quando começamos o trabalho, o primeiro grande desafio foi justamente descobrir de quantos inquéritos antigos nós estávamos falando na Meta 2. Esse levantamento demorou bastante, foi difícil, teve contagem manual em muitos lugares, em muitas delegacias,
mas chegamos a 134.944 inquéritos anteriores a 2007, sem solução em todo o país. Não significa que eles estivessem todos parados nas delegacias, mas eram inquéritos que não tinham mais perspectiva de solução, já estavam sendo dados como abandonados em função da necessidade da concentração de esforços nos inquéritos novos. E aí o trabalho começou a acontecer, normalmente sob a forma de mutirão, de esforço concentrado, forças-tarefas, em alguns lugares só da polícia, outros da polícia do Ministério Público, outros só do Ministério Público. Cada estado tinha uma realidade diferente. Aqui no Rio Grande do Sul foi necessário criar grupos regionais para poder cumprir a meta, porque não estávamos só com concentração de homicídios antigos na capital, havia também nos grandes centros, mas, na maior parte do país, os homicídios antigos estavam ainda concentrados nas capitais. O resultado desse trabalho foi que, ao final do prazo, em termos nacionais, nós chegamos a 32% apenas de solução desse estoque de inquéritos antigos. Quando a gente olha desse todo, 32% parece pouco. Mas, quando nós vamos olhar para os estados e a situação de cada estado, nós vamos ver que, hoje, 85% desse estoque que sobrou está concentrado apenas em 6 estados. Os demais têm menos de 1.000, e apenas 4 estados têm menos de 3.000 inquéritos nessa situação. Então, assim, dá para dizer, pelo menos, que o controle já está estabelecido sobre onde o problema está concentrado. Hoje se tem condições de fazer um investimento mais direcionado em cima de alguns estados que realmente enfrentam um problema maior de estoque, o Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais. Eu não quero errar, mas os 6 estados que ficaram com esse estoque não são tantos. Deixa eu pegar aqui. Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Alagoas e Minas. Esses são os estados que concentram 85% do estoque que sobrou. Isso significa que é possível fazer frente. A maior parte dos estados, 50%, conseguiu eliminar mais de metade do estoque que tinha, o que é um dado relevante, considerando que nós estávamos falando de inquéritos muito antigos, inquéritos em que já não se via muita perspectiva de solução. Foram 8.200 denúncias oferecidas em todo o país. Isso significou, para efeito de mensuração qualitativa dessas investigações, 19% de elucidação, 19% de denúncia. Elucidação é mais do que isso. Por que a gente acaba associando uma coisa à outra? Porque nós não temos um outro fator para calcular. A gente acaba utilizando a denúncia como uma forma de, efetivamente, mensurar aquilo que teve efetividade maior. Mas a verdade é que nós temos muitos casos em que a elucidação acontece, mas o autor do crime já morreu e não vai ser denunciado. Então, nem sempre o número de denúncias equivale ao número de inquéritos que chegaram à identificação de autoria, em que houve o indiciamento. Além disso, nós conseguimos uma movimentação de inquéritos muito maior do que o próprio tamanho da meta, porque os inquéritos se movimentaram, e alguns mais de uma vez, em todo o país. Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro partiu de 47.000 inquéritos. O Rio de Janeiro conseguiu superar mais de 30% do seu passivo. O Rio Grande do Sul partiu de 5.200 inquéritos e conseguiu superar mais de 50% do seu passivo. Mas nós tivemos apenas 6 estados que conseguiram cumprir a meta. A gente considerou a meta cumprida com 90% de eliminação do estoque. E a eliminação do estoque se considera ocorrido quando... por que a gente ficou em 90%? Porque se entendeu que alguns inquéritos, ao serem movimentados lá no final do prazo, poderiam encontrar uma linha possível de investigação,
poderiam ter efetividade, e de forma nenhuma se quis estimular nesse trabalho o arquivamento irresponsável, de maneira nenhuma. O que se quer é que esses inquéritos, que de alguma forma já estavam arquivados nas delegacias, se tivessem que ser definitivamente arquivados, que fossem a partir de proposição do Ministério Público e a partir da autorização judicial. Portanto, o trabalho todo foi feito com muito critério e, mesmo considerando esse índice grande de arquivamentos que se teve, se pode dizer que aquilo que foi arquivado é aquilo que, de fato, já não tinha mais condições de prosseguir, não havia expectativa de elucidação diante das técnicas de investigação de hoje, certo? Foi importante a gente conseguir tirar desse trabalho um grande diagnóstico que mostrou que, entre muitas outras coisas, há uma dificuldade muito grande de comunicação entre polícia e Ministério Público. Ainda existe uma resistência muito grande ao trabalho conjunto, ao trabalho integrado. Para vocês terem uma ideia, no início sentavam as bancadas completamente separadas nas reuniões que nós fazíamos, e hoje já não funciona assim. Hoje as bancadas, quando sentam, sentam por estado, então senta o delegado, o juiz, o promotor, o defensor de cada estado. Hoje já há uma integração muito maior e uma sensação de que a vitória é de todos. Aqueles que conseguem se sentem participando do resultado. Isso é algo interessante de se dizer, porque eu sou uma observadora externa da atividade do Ministério Público, eu não faço parte do Ministério Público, infelizmente não está no meu currículo, né, como está dos demais integrantes da mesa. Eu estou pensando seriamente. Mas, de fora, o que a gente percebe? Assim, houve um isolamento histórico entre as instituições, que decorreu de alguma discussão lá atrás, de algum mal-entendido lá atrás, de questões históricas, de problemas que aconteceram. E, dali para frente, a ideia de que não era possível trabalhar em conjunto reverberou sobre todos aqueles que ingressaram na instituição. A desconfiança se estabeleceu nas atividades entre Ministério Público e Polícia, e eu não digo que seja só do Ministério Público em relação à polícia, a polícia em relação ao Ministério Público também. Aquela perspectiva de que o promotor não trabalha, o promotor só precisa fazer a denúncia, quem faz todo o trabalho de investigação é a polícia, porque não há um conhecimento, um trabalho integrado. E o resultado que nós conseguimos nesse trabalho provou que, na verdade, as instituições podem, sim, trabalhar em conjunto, e quando fazem, crescem incrivelmente, passam a se respeitar muito mais, passam a conhecer as potencialidades uns dos outros, a se defender. Nós estamos fazendo a certificação daqueles estados que cumpriram a meta. Então, já fomos ao Acre, já fomos a Rondônia, e já fomos ao Mato Grosso do Sul. Nesses 3 estados, os senhores não imaginam a felicidade que era para a polícia, para a Secretaria de Segurança, para o delegado-geral, receber do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, a certificação pelo cumprimento da meta. Porque, quando nós fomos certificar o Ministério Público, nós fomos certificar também a polícia. E o que significou para a polícia ser reconhecido pelo Ministério Público. Isso não é tão difícil fazer, né? Mas a gente precisa, de alguma forma, introduzir essa tradição de trabalhar em conjunto, essa tradição de se comunicar mais, de aumentar os mecanismos de comunicação entre as instituições. O diagnóstico que se tirou não mostrou apenas a dificuldade de integração, mostrou inúmeros outros fatores. Nós temos um relatório que está divulgado para aqueles que tiverem interesse na página do Conselho Nacional, é o relatório da Meta 2, a impunidade como alvo, é o nome do texto. Ali tem uma série de informações sobre as dificuldades, os gargalos da investigação de homicídios no país. Um outro grande gargalo que nós temos diz respeito ao problema seríssimo da falta de peritos no local do crime, da falta de atendimento adequado ao local do crime, o isolamento do local do crime. Hoje, nós não temos ainda uma estrutura suficiente, na maioria dos estados, para conseguir chegar ao local do crime de homicídio com um grupo adequado de investigadores e peritos. Porque tem que chegar o delegado, tem que chegar o investigador, tem que chegar o perito que vai fazer a perícia de local, tem que chegar o perinecroscopista, tem que chegar o papiloscopista, mas dificilmente todos esses técnicos estão de prontidão. Existem equipes em número suficiente para poder atender o local. E esses homicídios que foram ficando para trás,
na verificação qualitativa dele, se percebeu que a grande parte não tinha laudo. E os laudos são fundamentais nesse tipo de crime. A prova técnica ela é fundamental. É muito difícil depois resgatar, quando ela não acontece no momento próprio. Então, faltou. E hoje, se tem algo que se pode deixar como legado desse trabalho, é o formato que se considerou o mais adequado para conseguir atender a investigação, a começar bem a investigação, que é o formato que se adota em alguns estados, que vem sendo adotado por vários estados, e mesmo aqueles que não adotam já funcionam num formato semelhante, que é o do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ter várias equipes à disposição, coordenadas por um departamento, para poder imediatamente acudir ao local do crime, registrar todos os indícios possíveis e conseguir elucidar o crime a partir daí. A expectativa dos delegados tem sido de que, se é possível chegar ao local do crime com a estrutura necessária de investigação, em 72 horas se consegue a elucidação. É muito rápido que se consegue. E é o que tem acontecido com os homicídios mais novos em alguns lugares, em alguns estados, quando existe a possibilidade. Nós tivemos até um resultado muito positivo aqui no último mês, que eu fiquei sabendo da apresentação do chefe de polícia, porque se trabalhou nessa perspectiva de equipes poderem atender ao local do crime. O índice de elucidação cresceu bastante. Mas, já me aproximando do final, eu gostaria apenas de deixar também a informação de que, dentre aquilo que se diagnosticou, uma das questões mais importantes que apareceu e que nós procuramos não discutir no início do trabalho para que nós não deixássemos de fazer o esforço em função da falta de estrutura, mas foi o problema da ausência de policiais em número suficiente, a ausência de peritos em número suficiente, a ausência de estrutura pericial. Nós temos uma carência na Polícia Civil muito grande. A Polícia Civil ficou, por questões históricas, muito aquém, em termos de estruturação, das demais polícias, da Polícia Militar em especial. A polícia científica, se é que a gente pode chamar assim, mas, enfim, nós não temos peritos em quantidade suficiente em lugar nenhum. Chegamos a ter alguns estados com menos de 2 peritos para cada 100 mil habitantes. É muito, muito pouco. É o caso de Alagoas, é o caso do Rio Grande do Norte. A situação é muito grave em relação a isso, e isso compromete fundamentalmente a investigação, isso compromete a expectativa de se modificar o quadro, isso diminui demais a autoestima dos policiais, porque se sentem pouco atendidos nas necessidades de trabalho. E essa choradeira que, no início, a gente conseguiu evitar, nós agora, no final desse trabalho, deixamos que acontecesse, fizemos um diagnóstico de fato, para saber qual era a real carência de estrutura, e ficamos efetivamente chocados em saber que, em alguns estados, não se faz concurso para a polícia há mais de 10 anos, em alguns estados não se aumenta o quadro da polícia há mais de 10 anos, né? A mesma coisa em relação aos peritos, ou se faz concurso, mas os cargos não são providos, porque o foco acaba sendo outras áreas que não a área de segurança pública. Acho que um dos papéis que o Ministério Público tem em relação a isso, até em termos de tutela coletiva, é chamar atenção para a necessidade dessa estruturação. É lógico que esse não é o único problema. Temos problemas seríssimos de gestão, temos problemas em outras frentes, a questão tecnológica pode ajudar demais, mas, sem dúvida nenhuma, falta gente, e isso a gente precisa agora reconhecer. Se isso não foi um fator que impediu esse esforço concentrado, é importante que agora, ao final, até para que as soluções que venham sejam soluções, de fato, estruturantes, para que nós não tenhamos que sair daqui a 1 ano, 2 anos, trabalhando com metas ainda tão antigas, em cima de inquéritos tão antigos. As soluções que vêm, elas precisam, de fato, resolver o problema, né? Queria apenas me colocar depois à disposição para algum outro esclarecimento. Teria mais informações a dar, mas eu sei que o tempo já está para lá de esgotado. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Thais. Certamente a senhora trouxe informações muito importantes para nós, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a possibilidade de efeitos positivos a partir dessa atuação sinérgica das instituições encarregadas do ciclo da segurança pública, e talvez já tenha convocado, né, nós, membros do Ministério Público, a um novo tipo de enfrentamento do problema, né, a começar a tratar das omissões estatais na formulação de políticas públicas efetivas para o enfrentamento
da insegurança e da criminalidade. O nosso próximo panelista é o Procurador de Justiça e deputado federal, e essa é a ordem que foi posta aqui, eu acho que é a ordem correta, né? Porque é procurador e está deputado, né? Carlos Eduardo Vieira da Cunha, que é natural de Cachoeira do Sul, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procurador de Justiça, aprovado em concurso do Ministério Público em 1986, foi assessor da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, por 2 gestões presidiu a Juventude Socialista do PDT. Foi vereador em Porto Alegre, deputado federal de 94 a 2006. Em 2006 foi eleito deputado federal e reelegeu-se em 2010. Atualmente é membro, deputado estadual aqui, não federal. Né? Atualmente é membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão Especial de Segurança Pública, suplente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI Vegas e Monte Carlo. Vai ter muita coisa para nos contar, então, hoje. Né? E é membro titular do Parlamento do Mercosul e vice-presidente da Internacional Socialista. Com os colegas, o nosso colega, Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Obrigado, Saltos, a minha saudação a ti, ao nosso presidente Vitor Hugo, e o meu agradecimento à diretoria da nossa associação pelo convite que recebi para fazer parte desse painel no nosso Congresso Estadual do Ministério Público. Minha saudação ao secretário Ayrton Michels, Thaís, e me permito também que saúde o Cláudio, que já foi aqui referido. Em nome dele, gostaria que todos os colegas se sentissem, por mim, saudados. O Michels, na introdução da sua contribuição ao nosso congresso, falou um pouco das suas opções e da sua vivência político-partidária, dizendo que já há 20 anos está na militância. Eu me dei conta que sou um pouquinho mais velho, né? Que nós estamos em 2012 e a primeira eleição que eu enfrentei já foi em 1982, quando nós reconquistamos o direito de eleger, pelo voto direto, os governadores dos estados. A eleição para presidente foi bem mais adiante, apenas em 1989, infelizmente, já que nos frustramos na luta das diretas já, e só viemos a votar para presidente da República em 1989. Mas em 82, embora com o casuísmo do voto vinculado, que na época foi implantado para favorecer o regime que já estava se extinguindo, mas ainda estava vivo, tanto é que colocou o voto vinculado para favorecer os seus candidatos, e aqui no Rio Grande do Sul até deu certo, na época, porque foi eleito um governador pelo PDS, graças a essa vinculação e a estrutura que esse partido mais conservador tinha no interior, acabou levando a eleição do PDS naquele ano. E eu concorri, estava no último ano da Faculdade de Direito, aqui da URGS, e ainda como estudante concorri nas eleições. E, à época, a nossa geração, havia uma efervescência política muito grande, porque nós todos estávamos empenhados na luta pela redemocratização do nosso país. Eu me lembro que nós lutávamos pelas diretas já, que eu já referi, lutávamos pela Constituinte, que acabou vindo em 1988, lutávamos pela anistia, que conquistamos em 79, e aquela eleição era um momento para que a nossa geração pudesse, finalmente, participar ativamente da vida política do país. Eu me lembro que só na nossa turma houve 5 candidaturas a vereador em Porto Alegre. Hoje é inimaginável que numa turma, né, saiam 5 candidatos a vereador, numa turma de 20 e poucos anos de idade, como era a nossa. Eu me lembro que havia até apostas na faculdade, quem é que ia ter mais voto e menos voto, quem é que ia se eleger. Houve a minha candidatura pelo PDT, pelo PT concorreu o Antônio Scosteg Castro, que era nosso colega de turma, pelo PDS, na época, Michels, o que hoje é candidato e é delegado, inclusive foi deputado, o Moroni Torga, concorreu pelo PDS na época, era da nossa turma, da faculdade. Deixa eu me lembrar. O Ricardo Silveira, que é nosso colega do Ministério Público em Santa Catarina, concorreu pelo PMDB, e eu estou me esquecendo de um, porque nós éramos 5. Mas, bom, e eu, evidentemente, né? Eu sou o 5º. Que, aliás, ganhei as apostas. Nenhum de nós se elegeu, mas, na época, eu fiz 2.298 votos. Um guri com 22 anos de idade, sem lenço, sem documento, fazer 2.298 votos foi uma vitória na época.
E fui o mais votado. O segundo foi o Ricardo, do PMDB, com 1.000 e poucos. Eu fiz 2 por 1 no segundo colocado, em votação. Então, ali começou uma militância, uma participação política que não acabou mais. E eu digo até que existe um culpado maior nessa situação. E eu vou explicar por quê. Eu estava no exercício do mandato de vereador, como suplente, mas no exercício do mandato, quando fiz o concurso para o Ministério Público em 1986. Tinha e tenho vocação, né, para o Ministério Público, e também não queria, quero confessar, ficar dependendo da política, me tornar um político profissional. E resolvi, então, encarar o concurso, fiz parte ou a primeira ou a segunda turma da nossa escola, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Cursei a escola, fiz durante 2 anos a nossa escola, e acabei aprovado, então, nesse concurso em 86. E aí aconteceu algo curioso, porque, bem na época que eu estava fazendo o concurso, eu estava no exercício do mandato, e o então prefeito Alceu Colares me chamou para ser diretor-geral do DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana. E eu estava no exercício do cargo de secretário municipal de Porto Alegre quando fui chamado para tomar posse, dia 1º de julho de 1986, como promotor. Eu fui lá, tomei posse, e o Colares, na época, me disse: não posso abrir mão, tu tem que continuar me ajudando aqui na prefeitura. Eu digo: governador, prefeito, eu não posso, passei no concurso e vou assumir como promotor. E ele fez um pedido, na época, para o então Procurador-Geral de Justiça, para que eu pudesse continuar no exercício do meu cargo. E foi ao Conselho Superior. E foi uma polêmica tremenda. Tanto foi polêmica que o resultado foi 4-4. 4 dos conselheiros votaram pela minha licença, que eu poderia me licenciar e fazer o estágio probatório a posteriori, e 4 entenderam que não, que se eu não tomasse posse e entrasse imediatamente no exercício, eu perderia o concurso. E eu, evidentemente, não tinha nem dúvida do que fazer, eu iria começar a minha carreira no Ministério Público, e comuniquei isso ao prefeito. E aí, porque eu digo que tem um culpado maior nisso aí, não está nessa até hoje. O então Procurador-Geral de Justiça, não sei se temos a honra de tê-lo aqui, presente no nosso congresso, doutor Paulo Olímpio Gomes de Souza, desempatou, e eu até hoje não sei se meu favor ou meu desfavor. Porque deu o voto para que eu pudesse me licenciar. Então, tomei posse naquela turma, 1º de julho, turma do Tonê Camargo, que eu sei que ontem esteve aqui. Aliás, abro um parênteses para dizer que o Tonê e eu fizemos juntos o psicotécnico. Estávamos lá, ali no instituto, onde funcionava o Instituto de Perícias, que hoje, eu acho que hoje é o Instituto de Cardiologia ali, funcionava ali. Entramos nos questionários, fizeram aquelas perguntas de análise psicossocial, etc. E saímos aprovados. Eu nunca me esqueço que o Tonê me colocou a mão no meu ombro e disse assim: Vieira, o serviço público está falido mesmo. Estamos aprovados os dois. E ali, então, iniciamos aí a nossa... Eu fico feliz que sei que teve ontem aqui, né, na conferência de abertura, anteontem, na conferência de abertura do nosso congresso, somos colegas de turma. Então, ali, fiquei na prefeitura, depois fui eleito titular, vereador, que aí eu pedi licença para concorrer a cargo eletivo, e exerci o meu mandato de vereador. Terminou meu mandato de vereador, fui presidir a Companhia Estadual de Energia Elétrica, até que, enfim, assumi como promotor de justiça. E aí era procurador-geral, nosso amigo, hoje desembargador, doutor Voltaire de Lima Moraes. Muito meu amigo, me botou na VEC, na Vara de Execuções Criminais, sinal da nossa amizade, né? Que é um lugar tranquilo para trabalhar. Dentre outras atribuições, tinha que fazer as inspeções do nosso presídio central, que já naquela época, né, apresentava os seus problemas, complexo ali de charqueadas, e tudo isso estava, né, sob nossa responsabilidade, porque não era só eu o promotor de execuções criminais. E foi um período de muito aprendizado. Também fiz os plantões, alguns plantões na FEBEM, no nosso fórum, né, central de Porto Alegre.
Um tempo curto de atuação, mas suficiente para reafirmar a minha vocação de promotor de justiça. Então, Salto, tu disse muito bem, eu estou deputado, mas sou promotor de justiça com muita honra. E nessa condição que eu tenho procurado, atuando desde a época de deputado estadual, exerci 3 mandatos consecutivos como deputado estadual e agora estou no meu 2º mandato de deputado federal, portanto, já 3 mandatos estadual mais 2 de federal, 12 anos mais 8 que completarei com esse meu 2º mandato de deputado federal, 20 anos afastado da instituição, afastado como promotor, mas sempre ligado e participando como membro, com muita honra, da instituição. E é nessa condição que tenho procurado atuar, interagir com as nossas lideranças. Está aqui o nosso Vitor Hugo, nosso presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e vice-presidente, para nosso orgulho, da nossa entidade máxima, a CONAMP. Quero também aqui fazer o meu reconhecimento ao trabalho da CONAMP. Nosso César Matar Júnior, nosso presidente, tem sido incansável no contato com os deputados federais, os senadores, acompanhando muito de perto a tramitação de projetos que têm relação direta com a nossa instituição. E é sobre isso que eu gostaria, né, de falar nesse tempo que tenho aqui para contribuir com esse nosso congresso. Eu considero essa situação da nossa instituição, lá em Brasília, no Congresso Nacional, muito preocupante. E eu quero aqui dar o meu relato e o meu testemunho aqui para os meus colegas. Não tenho propriamente também uma receita, né, a dar aqui, mas eu quero apenas que os colegas tenham consciência e saibam do clima que existe em Brasília em relação à nossa instituição. Como eu participo lá de uma Câmara dos Deputados que tem, como vocês sabem, 513 integrantes, é muita gente. Muitos colegas não sabem sequer que eu sou promotor de justiça. E eu atuo lá em várias comissões e também procuro conviver com os colegas em momentos de lazer, de descontração. Participo de um grupo que joga futebol às terças-feiras, quando podemos. E não é raro eu estar numa roda de colegas em que o assunto não seja o pau no Ministério Público. A crítica muito feroz à nossa instituição. E feita por gente que tem poder que eu digo de legislar, inclusive de emendar e mudar a própria Constituição. E eu acho isso preocupante. E acho que isso tem que ser refletido e debatido por nós. Evidentemente que eu não estou aqui concordando com os argumentos que uso, eu estou apenas constatando e transmitindo uma realidade política que deve ser objeto da nossa reflexão e, inclusive, no meu ponto de vista, da nossa preocupação. Então, quando se fala, por exemplo, na PEC 37, que está muito em voga, o debate público sobre a PEC 37, esse tipo de iniciativa não se dá por acaso. Faz parte de uma estratégia de limitação, eu diria até de enfraquecimento, e eu vou mais além, de esvaziamento da nossa instituição. Que, por razões que todos conhecem, são óbvias e lógicas, incomoda. Há pouco tempo nós tivemos, inclusive, uma visita da bancada gaúcha, de alguns membros da bancada gaúcha, lá na nossa associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e o próprio coordenador da bancada relatou uma situação que ele, como ex-prefeito, viveu com a nossa instituição. Eu não estou dizendo que ele tenha razão ou não tenha razão, estou dizendo que o sentimento dele, um colega deputado, é de animosidade, é de indisposição em relação ao Ministério Público. E ali, se nós vamos ver ali dos 513 deputados, quantos estão diretamente em confronto com a instituição, ou indiretamente, porque alguns a esposa ou o filho exerce mandato, está sendo processado, outros um prefeito que é da sua base eleitoral está sendo processado, ou está sendo investigado. Isso vai gerando um clima que não é bom, que é hostil, mais do que não é bom, é hostil à nossa instituição. Então, por isso que nós vemos a PEC 37 tramitando com a velocidade que tramitou.
E nós tentamos, alguns deputados, minoritariamente, e as nossas entidades representativas de classe, impedir que ela andasse na velocidade que andou. Eu fiz até um levantamento. Ela foi apresentada no dia 8 de junho de 2011. Vocês sabem, a PEC 37 é aquela que acrescenta um parágrafo ao artigo 144 da Constituição Federal para dar, diz assim, apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste artigo, do 144, incumbem privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Ou seja, quer nos afastar totalmente da investigação criminal. Passaria a ser função privativa da polícia. Entrou, dia 8 de junho, o autor é o deputado Lorival Mendes, que não por acaso é delegado de polícia no Maranhão, do PT do B do Maranhão, e já em dezembro, entrou em junho, já em dezembro foi aprovado o parecer do relator, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, pela admissibilidade, com apenas 8 votos contra a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. 8 votos apenas contrários. De lá, no dia 13 de dezembro de 2011, foi aprovado, portanto, no final do ano passado, veio o recesso, e aí a comissão especial já se instala no dia 4 de abril de 2012. Se vocês compararem a velocidade de tramitação dessa PEC com outras, vocês vão ver que realmente é uma PEC que está andando muito rapidamente. Dia 4 de abril constituída a comissão e já no dia 13 de junho apresentado o parecer do relator. 4 de abril instalada, 13 de junho, 2 meses depois, apresentado o parecer do relator, deputado Fábio Tradi. E aí ela começou a andar mais vagarosamente, porque, felizmente, o parecer do relator, deputado Fábio Tradi, se não nos agradou, não agradou também a polícia. É um parecer em que ele apresenta um substitutivo. Eu vou aqui, várias modificações, mas a principal é a seguinte, que diz respeito à nossa instituição. Ele propõe um novo parágrafo ao artigo 129, dizendo o seguinte, agora eu estou falando do relator, da proposta do deputado Fábio Tradi, apresentada em junho agora, de 2012. No exercício das funções institucionais, o Ministério Público deverá atuar em caráter subsidiário na apuração das infrações penais conduzida pelo delegado de polícia no âmbito do inquérito policial ou pelo oficial das Forças Armadas, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, no âmbito do inquérito policial militar, acerca, e aí ele limita essas situações, de crime cometido no exercício da função ou a pretexto de exercê-la ou contra a administração pública, por agente político ou agente público, bem como aquele envolvendo a organização criminosa, assim definida em lei. Então, a atuação do Ministério Público na investigação criminal, pela proposta do relator, deputado Fábio Tradi, ficaria resumida a essas hipóteses. Bom, não agradou a polícia, não agradou também a nós, e por isso ficou em stand-by o assunto. Foi apresentado já na véspera do nosso recesso, dia 20 de junho, aliás, dia 13 de junho, dia 20 de junho eu apresentei voto em separado, e aí veio o recesso em seguida, e no último dia 1º eu estive em Brasília, não houve quórum, você sabe que todos os deputados estão envolvidos direto ou indiretamente com as eleições, e não houve mais movimentação na tramitação da PEC. Mas agora nós deveremos votar o parecer do relator, e a partir daí, então, estará a matéria pronta, apta para ir a plenário. É uma proposta de emenda à Constituição, nós temos essa condição de lutar em vantagem a partir do momento que vai para o plenário, porque aí, para que seja aprovada, precisam 308 votos, 3/5, e ainda em 2 turnos de votação. Então, aí, nós passaremos a ter uma vantagem na disputa aí de instituições, porque aí os delegados é que vão ter que correr atrás, né, dos 3/5, que é uma maioria de 3/5 necessária para aprovar a PEC. Mas eu quero só finalizar, eu sei, Saltos, que o tempo está esgotado, para dizer que, para minha surpresa, anteontem, quando eu estive em Brasília, eu fui procurado pelo assessor do Dr. Gurgel, que acompanha os trabalhos legislativos, que me deu uma outra notícia, de que entrou uma outra PEC, Saltos, agora no dia, eu peguei aqui a tramitação, agora em julho, logo
uma semana antes do recesso, agora, desse ano 2012. E essa PEC está na fase de conferência de assinaturas. Ela foi subscrita por um deputado do PR, Partido da República de Minas Gerais, chamado Bernardo Santana de Vasconcelos. E para que vocês tenham o que ele quer, tenham ideia do que ele quer com a PEC, eu vou ler um parágrafo da sua justificativa. Diz o seguinte, abre aspas: o espírito republicano tem como colorários a transparência, a moralidade e controle social. É incompatível que tenhamos a primeira e última palavra sobre uma ação penal concentradas numa única instituição. Que tal, hein? Aqui, então, o que ele quer? Ele quer que, além do Ministério Público, que ele usa em caso de omissão injustificada pelo Ministério Público, após decorridos 30 dias do recebimento do inquérito policial concluído, a ação penal pública poderá ser promovida. 2 pontos. 1, pela vítima e seus familiares. 2, pelo advogado público. 3, pelo Conselho Seccional Federal da OAB. 4, e quarto, pelas entidades de defesa dos direitos humanos de âmbito nacional, na forma da lei. Eu disse que a PEC 37 não se dá à toa, e isso aqui também não se dá à toa. É um conjunto de ações, isso aqui entrou agora, faz poucos dias. É um conjunto, agora querem nos tirar a exclusividade, a titularidade da ação penal. Então, é uma série de ações que estão acontecendo e que nós temos que, as nossas instituições, as nossas entidades representativas estão atentas, eu sei, mas nós temos que ter uma estratégia de ação em relação a isso. Porque, eu repito, não se dá por acaso. Eu acho que, para concluir agora, dentre outras medidas que eu tenho certeza que serão tomadas e que as nossas entidades têm discutido, agora mesmo em agosto eu sei que haverá uma reunião importante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. Fui convidado a participar e eu pretendo colocar os nossos procuradores gerais de todo o país essa mesma preocupação. Eu acho que dentre as ações que nós podemos e devemos tomar está uma campanha institucional, uma campanha nacional de esclarecimento da população dessas ações que visam a esvaziar a instituição, visam ao retrocesso do que nós conquistamos com a Constituinte de 88. Por quê? Não se trata de defesa das nossas atribuições ou da nossa instituição, mas da própria sociedade e do próprio regime democrático, que está lá no artigo 127 da Constituição, o que cabe, qual é a missão do Ministério Público. Bom, se cabe ao Ministério Público a defesa da própria ordem democrática, do cidadão, dos interesses sociais, individuais indisponíveis, essas são ações contra a sociedade, contra a cidadania. E é ela, a sociedade, a cidadania, que deve reagir. Agora, ela precisa estar informada. E o nosso papel, me parece que seja esse, de informar a sociedade dessas ações, dessa articulação que está havendo para esvaziar o Ministério Público, assim, a fim de que ela reaja em defesa do seu interesse de manter o próprio regime democrático e a cidadania devidamente protegida por uma instituição independente, porque no fundo o que incomoda mesmo é a nossa independência. Quando se retirar do Ministério Público e se passar para a polícia, nós estamos aqui diante de um secretário de segurança, que é nosso colega, mas que é secretário de segurança, nós sabemos, a polícia, embora haja setores da polícia que reivindiquem a sua autonomia, ela é um órgão vinculada ao Poder Executivo, subordinada hierarquicamente a um dos poderes. Quer dizer, o Ministério Público foi concebido como uma instituição independente exatamente para que pudesse exercer as suas funções independentemente das pressões políticas. E seria um grande retrocesso que nós fôssemos, como instituição, descaracterizados. Retrocesso, repito, para a própria sociedade. Por isso eu finalizo fazendo essa conclamação aqui aos colegas, para que nós lutemos, antes como cidadãos, depois como promotores e procuradores de justiça, para que a nossa instituição não seja desfigurada como querem alguns, como lutam alguns, e aí estão alguns exemplos concretos que eu trouxe para demonstrar o perigo que estamos correndo, não nós, promotores, mas, repito, a própria sociedade brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, Vieira. Eu acho que a tua fala e a tua presença no Congresso Nacional hoje defendendo exatamente isso e da maneira como tu colocaste aqui, mostra que a decisão do Dr. Paulo Olímpio lá, muitos anos atrás, foi acertada, né? Porque exatamente talvez o que nos falte hoje são mais Vieiras da Cunha para poder mostrar para a sociedade brasileira qual é o papel republicano da nossa instituição. Antes de passar para as perguntas, algumas recordações a pedido da coordenação. Os colegas presidentes de associações ou associados de outros estados ou até mesmo aqui do Rio Grande do Sul que necessitem de transporte para retornar a Porto Alegre, basta procurar a secretaria do evento para agendar o transfer. Os certificados do evento poderão ser retirados a partir de hoje, das 14 horas, aqui na Secretaria do Congresso. E nós pedimos que, no mesmo momento, os colegas também preencham e entreguem a ficha de avaliação do evento para que nós possamos buscar melhorar para os eventos futuros. Os colegas que tiverem filhos pequenos e que precisarem de acompanhamento para essas crianças hoje, para que possam participar do jantar de encerramento, até a 13h30 haverá funcionamento da recreação infantil. E todos os colegas devem se fazer munir do convite, né, para que receberam junto ao credenciamento para que possam ingressar no jantar que vai acontecer no Salão Implúvio. E agora, na sequência, logo após o encerramento desse nosso painel, estão todos convidados para aqui no andar de baixo participarem das reuniões das comissões temáticas. Nós temos aqui duas perguntas que chegaram até agora, eu acho que até em função do tempo teremos que ficar com essas duas perguntas, que são direcionadas ao Ayrton Michels, né, eu as farei em conjunto para que possa também respondê-las em conjunto. Para o Vieira? Bom, mas então eu faço as perguntas e a gente faz uma rodada final aqui, 2 minutos para cada painelista, para a gente poder seguir adiante, tá? As perguntas são... Diga. As perguntas são por escrito, Miguel. Só por escrito. Mas se tu quiser, evidentemente... Tá. Miguel, todos nós gostaríamos muito de te ouvir, mas é que nós somos aqui escravos do tempo, porque tem outro evento na sequência, talvez a tribuna livre seja o espaço para tu fazeres esse teu desabafo hoje, logo depois do almoço. O teu testemunho. Tá? As perguntas, então, para o colega Ayrton Michels. Uma da colega Gislaine, a outra da colega Ivanise. Quais as estratégias do atual governo do Estado a fim de diminuir a criminalidade? E por que o Rio Grande do Sul não investe em sistema de bloqueio do sinal do celular em presídios grandes? E a pergunta seguinte é para a doutora Thaís, que vem do colega Eugênio Amorim, que é promotor da Vara do Júri aqui em Porto Alegre. Proteção de testemunhas, perspectivas. Bem, eu vou muito rapidamente responder as perguntas, depois eu posso. Primeiro, providências para diminuir a criminalidade no Rio Grande do Sul. Se vai diminuir, não sei. Né? O que deve ser feito de forma absolutamente insuperável? Resolver, em parte, o problema carcerário do Rio Grande do Sul. Resolver o problema do presídio central, resolver pelo menos metade do problema de superlotação no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Segundo, é dialogar com as polícias para resolver problemas de gestão que existem em ambas as nossas polícias e, especialmente, tentar dar mais resolutividade à apuração dos crimes de homicídio. Depois são várias outras ações que, obviamente, os colegas não têm tempo aqui. Eu podia falar no ERS da Paz, que é a questão de fazer trabalhos de caráter preventivo, equipamentos de Estado nos territórios mais violentos do Rio Grande do Sul, mas isso a maioria, creio que acompanha pela imprensa, portanto, o tempo dos senhores e das senhoras é precioso aqui, mas eu estou à disposição para responder e passarei um e-mail mais detalhado para a colega que fez a pergunta. Quanto ao problema até hoje, nós descobrimos uma tecnologia eficiente na questão do bloqueio de celular. Nós, a questão de 6, 7 meses, uma empresa chinesa começou a operar na PASC. Durante os primeiros 3 meses houve sucesso, houve o bloqueio, e nos últimos 2, 3 meses já não está correspondendo com a eficiência esperada e suficiente. Mas eu queria encerrar
E só dizer o seguinte, que nós, né, no combate à criminalidade, na questão de segurança pública, direito penal, nós perdemos um grande discurso. Nós navegamos confortavelmente, promotores, juízes, delegados, juízes, durante muitos anos, na questão social. Nós escrevemos teses, etc., porque tese de direito, doutorado, especialidade, isso existe assim, as pampas com o discurso, que o problema é social, né? Hoje se resolveu uma parte, lógico, do problema social brasileiro. Tem muito outro para resolver. Mas nós tínhamos índice de desemprego de 20%. Hoje é quase emprego pleno no país, né? E a criminalidade não diminuiu. Então, o social só não é mais, não podemos mais nos deitarmos confortavelmente nisso. Nós temos que operar e agir. Por isso que eu coloquei essa questão, essa reavaliação de otimizar o Ministério Público, quem sabe, nessa questão penal, em detrimento dessa questão do Ministério Público parecerista. Mas uma das coisas, agora eu encerro, Vieira da Cunha, realmente em Brasília se nota essa predisposição, esses 3 anos que eu lá estive, né? E, em grande parte, por isso, né? Os prefeitos processados, etc., mas aí é uma indisposição totalmente ilegítima. Mas o que eu, por exemplo, posso testemunhar, havia, especialmente parte do Ministério Público Federal, alguns colegas, né? Eu, por exemplo, fui várias vezes notificado, lá em Brasília, para comparecer a uma audiência em Caruaru, em tal dia e hora, para explicar qual o meu projeto para o sistema prisional brasileiro, né? Coisas assim que... quer dizer, alguns colegas não têm a medida das possibilidades da sua atuação, né? E também, aqui eu encerro, quando eu falei antes das minhas colocações, o artigo 127 é de uma magnitude, grandiosidade tal, que obviamente desperta cobiça também, né? Então, agora, seguramente, nós vamos passar por um momento de transição aí que é mais ou menos imprevisível o que pode ocorrer. Nós temos que, eu acho, que nos mediar para não chegar no exagero aquele que chegou à última emenda, essa aí que o Tulesse vier. Doutora Thaís, proteção às testemunhas, perspectivas. Gostei da pergunta. Não tinha dado tempo de falar sobre isso. Em relação ao programa de proteção, a ENASP demorou para decolar. Nós ficamos muito focados na meta 2 e precisávamos também de uma atitude mais proativa da Secretaria de Direitos Humanos, que tinha recentemente trocado a equipe que cuida da parte de proteção de testemunhas e que ainda estava tomando pé da situação, conhecendo melhor as dificuldades do programa em âmbito nacional e estava ainda com uma certa preocupação em expandir, antes de conhecer melhor e dominar melhor o sistema. Mas, assim, uma das questões que está muito clara hoje na Secretaria de Direitos Humanos, e isso está sendo dito de maneira bastante objetiva, é que o Programa de Proteção de Testemunhas é um instrumento para a segurança pública. Embora defenda direito humano, embora seja, sim, focada na defesa da vida daquelas pessoas que se dispõem a contribuir com o sistema de justiça, com a investigação, é um programa voltado à segurança pública, a conseguir obter informações fundamentais para a persecução penal, para a investigação penal. E, lamentavelmente, ao longo do tempo, o programa foi se tornando um programa voltado à defesa de risco social. Assim, aquela pessoa que se sentisse ameaçada por ter tomado algum conhecimento de alguma circunstância do crime, ou que, enfim, se sentisse ameaçada por qualquer razão, vinha buscar no programa de proteção a forma de defender a sua vida, a sua integridade física, da sua família, e a tendência acaba sendo sempre de acolher. E nós, enquanto atores do sistema de justiça, quando não vemos políticas públicas para atender a uma determinada situação, a gente se agarra naquilo que existe. E muito o sistema tentou ser utilizado no sentido de garantir proteção ao risco social e não aquele risco que decorre, que vem com aquela pessoa que tem que contribuir para o sistema de justiça e segurança. A nossa segurança pública, o nosso sistema, as nossas políticas públicas, elas têm que ser capazes de acolher o risco social. O programa de proteção de testemunhas não é para isso. O programa de proteção de testemunhas é, de fato, para auxiliar
a investigação. Então, tem que ser a pessoa que vai ser acolhida e a sua família tem que ser aquela pessoa que, de fato, vai poder ajudar, e em que medida vai poder ajudar a esclarecimento de crimes, a persecução penal. Essa é uma percepção relativamente recente da própria SDH. Isso está mudando um pouco até o foco de atuação e uma preocupação em difundir essa ideia com todos os atores, em especial com o Ministério Público, que é quem mais encaminha as testemunhas para o sistema. Então, do ponto de vista bem prático, o que nós temos em perspectiva hoje é uma capacitação que vai acontecer agora em Brasília, no dia 30 e 31 de agosto. É um evento vinculado à ENASP, primeiramente para os gestores da ENASP, que são delegados, promotores, magistrados e defensores, que vão receber uma capacitação inicial, um alinhamento de conhecimento básico sobre o programa, com o objetivo de levar para os seus estados esse alinhamento, a ideia do que o sistema de fato recebe, que tipo de proteção se pode dar, que tipo de oferta se pode fazer para a testemunha, para que não aconteçam ofertas como já aconteceram, que nós sabemos, de pessoas que, para obter o testemunho, colegas, promotores, que, para obter o testemunho de alguém, acabam prometendo até cirurgia plástica para a pessoa, quando o sistema não comporta esse tipo de coisa, e aí depois a pessoa vem cobrar e não tem, e a essa altura ela já depôs, ela foi enganada. Então, existe pouco conhecimento dentro do próprio Ministério Público sobre os limites e as potencialidades do programa, de maneira que a ideia, primeiro, é difundir esse conhecimento, alinhar um pouco mais esse conhecimento e trazer, então, esse tema, pautar esse tema dentro do Ministério Público e do sistema de justiça novamente. Além disso, nós estamos discutindo, ainda essa semana tivemos uma reunião lá em Brasília, uma resolução do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que se discute se vai ser conjunta ou não com a SDH, definindo também algumas regras sobre a atuação nos próprios conselhos, que fazem nos comitês que fazem a avaliação do ingresso e da saída de testemunhas e vítimas do sistema, nessa busca de um alinhamento e de um cuidado com aquela testemunha, aquela vítima que entra antes e depois, durante o período em que a investigação está correndo, enquanto ela não prestou o depoimento, e mesmo depois que ela prestou o depoimento, mas o processo ainda está em curso, ou depois que o processo terminou, mas o risco ainda continua, essa testemunha, depois que ela presta depoimento, ela não pode ser abandonada. E o Ministério Público tem uma participação antes, durante e depois. E nós precisaríamos saber que participação é essa, em que medida ela deve acontecer, que tipo de controle nós temos que ter depois disso para que o sistema, de fato, funcione da melhor forma. Então, o foco atualmente não é nem ampliar tanto o universo de pessoas assistidas, a preocupação é conhecer melhor o sistema, usar melhor esse sistema, alinhar melhor e atender adequadamente as pessoas que ingressaram. Hoje, a evasão é muito grande, o risco de evasão de uma pessoa que entra no sistema e sai é muito maior do que se ela não tivesse entrado, porque àquela altura ela já prestou o depoimento, então o risco que ela corre, que a família corre, é muito grande. E acho que talvez o grande desafio hoje seja uma integração maior entre o sistema de proteção da União e que existe nos estados, os programas estaduais de proteção, porque não existe uma integração adequada, os estados botam pouco recurso, a União acaba tendo que bancar quase tudo, e, às vezes, para fazer uma transferência de uma vítima, de uma testemunha de um estado para o outro, é um desespero, uma dificuldade muito grande, porque não tem recursos para fazer sequer, às vezes, o transporte. Então, também existe esse desafio aí de integrar o sistema todo, e o Ministério Público, nesse papel, é fundamental. Ele é um ator fundamental no aperfeiçoamento do programa de proteção, porque, na verdade, normalmente é ele que apresenta a testemunha para o programa e depois acompanha o que acontece com ela. É a ele que depois a testemunha vem reclamar que não está funcionando, que o programa não é bom, que não deram aquilo que estava se esperando dele. Então, é fundamental que haja uma maior integração do MP em toda essa fase do programa. Apenas para concluir, eu queria só fazer um comentário, não posso deixar de falar, a respeito da preocupação com a PEC. Eu acho que, deputado, o senhor tem toda a razão, eu acho que nós temos que trabalhar, sim, com campanhas, acho que cada vez mais, de uma maneira muito simples de ser percebida pela população, a linguagem ela tem que ser outra, talvez a gente não tenha que bater na polícia para fazer essa defesa, talvez a gente tenha que assim, levantar muito
a informação para a população a respeito da importância do Ministério Público sem desmerecer as demais instituições. Eu acho que nós estamos num processo de integração. Falar em exclusividade de investigação, nesse momento, significaria um retrocesso muito grande. Nós temos muitas investigações, muitas instituições que investigam, mas, dentre elas, o Ministério Público é sempre aquele que vai ser o destinatário da investigação. É aquele que precisa ser convencido. Então, ele tem que ter um papel preponderante nisso. E a sociedade talvez precise perceber isso melhor. Eu acho que uma campanha é o caminho nesse momento, e uma campanha bem pensada, uma campanha com as universidades na rua, talvez, chamar os alunos das universidades, das faculdades de direito, daqueles que hoje, principalmente, trabalham com conteúdos como ciências políticas, ciências sociais, trazer para a rua para discutir esse tema, pautar esse tema na sociedade. Eu acho que é o caminho que nós temos para brecar esse movimento, né? Fora isso, acho que estamos precisando também de um apoio do Poder Judiciário. Acho que o CNJ precisaria também posicionar-se, assim como o CNMP fez. Eu acho que, se o CNJ desse a sua posição a respeito disso, esse é um assunto que já foi pautado, ainda não saiu, né? O CNJ está com uma nota técnica lá também pronta para ser aprovada, mas estão aguardando o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o resultado do julgamento sobre o poder de investigação do Ministério Público. Acho que viria com bastante força uma posição definitiva do Poder Judiciário em relação a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, uma campanha é fundamental, e numa perspectiva talvez diferente daquela que se tem utilizado junto aos deputados, que é, na verdade, mostrar o ruim do outro lado. Eu acho que é mostrar o que é bom na atuação do Ministério Público, para a população perceber melhor, né, não apenas o risco, mas a vantagem. Obrigada. Obrigado, doutora Thais. Então, para materializar o agradecimento da Associação do Ministério Público à participação dos nossos painelistas, eu vou me permitir quebrar um pouquinho o protocolo, convidar o César Matar Júnior, presidente da CONAMP, para entregar não o reconhecimento do Ministério Público gaúcho ao colega Vieira da Cunha, mas do Ministério Brasileiro ao deputado federal Vieira da Cunha, não só pela sua participação nesse evento, mas pelo que ele tem feito para o nosso Ministério Público. O colega Miguel Velasquez, secretário adjunto, por favor, de Justiça e Direitos Humanos, para entregar para o nosso também colega Ayrton Michels, o mimo pela sua participação no evento, e o nosso já de pé eterno conselheiro Cláudio Barros Silva, para agradecer a presença da conselheira Thais Schilling Ferraz aqui no nosso evento. Reiterar o convite a todos os colegas para que se dirijam imediatamente às salas no andar inferior, para que possamos continuar com os grupos técnicos.